Antes da gente falar a respeito de algumas declarações do presidente Bolsonaro e até uma reação que veio do Instituto Butantan e também do governo de São Paulo, há um assunto aqui que tem uma relação indireta, que está no noticiário internacional, aliás, com pouca repercussão na imprensa brasileira, que tem sido, aliás, muito negligente em seu noticiário internacional, né? E muita coisa importante não tem sido destacada. Há muito samba de uma nota só no noticiário. Mas o fato é que chega uma notícia da Austrália, onde autoridades insinuaram, e esse é o verbo, insinuar, não é? Porque não é uma declaração de guerra, mas insinuaram guerra com a China, ou possibilidade de. Hoje, inclusive, a China suspendeu acordos econômicos que estavam em vigor com a Austrália. A relação entre os dois países está congelada já há quase um ano. E antes disso, antes desse congelamento, houve uma denúncia feita no parlamento da Austrália de que piratas virtuais, né, os hackers, teriam invadido os documentos digitais do parlamento da Austrália e do gabinete. É um parlamentarismo, né? O chefe de Estado é a rainha, está lá longe, rainha da Inglaterra, rainha do Reino Unido. Mas o governo, de fato, da Austrália está lá em Canberra e teria tido seus arquivos digitais invadidos. Segundo parlamentares, não foi assim, olha, pode ser. Eles afirmaram em sessão oficial e pública no parlamento, e o governo da Austrália ratificou a denúncia de que esses caras agiram amando, mais do que isso, dentro da estrutura de Estado da China. Ou seja, a China espionando, vasculhando documentos. Antigamente, documentos de papéis, guardados, o acesso só era físico. E hoje, imaginem a capacidade tecnológica de China, Estados Unidos, Rússia, Israel, Alemanha, França. Então é claro que eles conseguem vasculhar os cofres digitais, os arquivos. Conseguem entrar onde aparentemente ninguém entra, a não ser com senhas específicas e um conjunto de proteção que precisa ser atravessado, tal conjunto. A China entra, a Rússia entra, os Estados Unidos entram. Nos lembramos aqui do Obama pedindo desculpas, né? Porque a Angela Merkel e a Dilma tinham sido espionadas. E isso continua acontecendo. As desculpas em nenhum momento significaram não ocorrerá mais, né? Essas potências têm uma capacidade extraordinária de obtenção de informação. Não só por satélites, é claro, mas pela internet, né? E hoje há uma certeza de que numa guerra, por exemplo, esses países podem simplesmente paralisar o sistema de distribuição de energia e, portanto, de água, as comunicações, num país contra o qual estejam em guerra. É uma capacidade extraordinária, é a guerra cibernética, há exércitos cibernéticos nos Estados Unidos, na China, na Rússia, em Israel, no Irã, na Inglaterra, na Alemanha, na França, há exércitos cibernéticos. E claro, Estados Unidos, China e Rússia, talvez Israel, estão à frente dos demais nessa capacidade. E a Austrália disse isso. A China, a reação foi até engraçada, né? Ela praticamente ameaçou colocar a Austrália ajoelhada no milho. Ó, vamos suspender compras, hein? Vamos suspender compras, vocês não podem
exportar isso e aquilo se a gente tomar essa decisão. Comportem-se, australianos. Quase na mesma época houve um problema parecido entre China e Suécia, porque a Suécia apontou corretamente os inúmeros problemas de desrespeito aos direitos humanos na China. Só que, no ano passado, a Austrália foi além e disse que o coronavírus era de origem desconhecida e que o governo australiano, pelas informações que tem, não descarta, não afirmou que assim foi, mas o governo australiano diz que não descarta que tenha sido produzido em laboratório. E disse que a China devia explicações, porque ela era responsável por um problema que atingiu o mundo inteiro. Isso foi dito com todas as letras, pelo gabinete e pelo parlamento. Sem dissidências, hein? Quase um consenso. Raro hoje na Austrália, uma divisão muito grande entre os trabalhistas e os conservadores, mas quase um consenso. A China precisa explicar o seu comportamento e nós não sabemos a origem desse vírus. Se ele é de laboratório, se ele é natural. Se for de laboratório, se foi um acidente que provocou a sua escapada, se ele saiu do laboratório por um acidente, ou se foi tudo previamente orquestrado. É uma posição oficial do governo australiano. Qual é a posição? Não sabemos. O que disse a OMS é uma informação a mais, não é? Pois bem, no dia 25 de abril, uma data simbólica na Austrália, quando eles fazem homenagens àqueles que morreram em guerras, australianos que morreram em guerras. E o recém-nomeado ministro da Defesa, Peter Dutton, disse que um conflito com a China por causa de Taiwan não deveria ser descartado. Em outra mensagem, a principal autoridade do Departamento de Assuntos Internos da Austrália, Mike Pezzullo, disse à sua equipe que nações livres estavam ouvindo os tambores de guerra bater novamente. E aí, o mais importante, o primeiro-ministro, Scott Morrison, que anunciou 580 milhões em modernizações militares, 580 milhões de dólares. Uma semana depois, vários jornais publicaram instruções confidenciais do major-general da Austrália, Adam Findlay, aos soldados das forças especiais, nas quais ele disse que o conflito com a China era de alta probabilidade. Convenhamos, a Austrália tem alguma chance militar num confronto de larga escala com a China? Não. Claro que não. Claro que não. Até abstraindo o fato de que a China é uma potência nuclear e a Austrália não é. Isso nem precisa ser levado em consideração. Estamos falando de forças convencionais. Não tem nenhuma chance. Mas se posicionou. E é bom lembrar que recentemente, tratamos disso aqui, o Biden tratou com a Austrália, a Índia e o Japão um amplo acordo de contenção da China. E isso parece ter dado aos australianos confiança suficiente para, em tom de ameaça, falarem na probabilidade de uma guerra com a China. É provável? Não. Se a Austrália entra sozinha numa aventura militar como essa, ela tem alguma chance de vitória? Não. Nenhuma. Só se houvesse a proteção, o guarda-chuva dos Estados Unidos, não é? Mas aí é outra coisa, aí não há guerra Austrália-China. Enfim, é improvável, resvala ali no inacreditável que isso ocorra neste momento. Mas o importante é o que está sendo dito pelo governo da Austrália. E a resposta da China foi clara, dura, pesada, suspendeu toda e qualquer relação comercial com a Austrália. E isso inclui produtos importantes.
para o mercado chinês e, claro, para a Austrália, que ela recebe pelos produtos que entrega. Ontem, o Jair Bolsonaro, ele tocou na possibilidade de o vírus ter sido produzido em laboratório. Não disse que é. Inclusive falou assim, ou é de laboratório, ou é de algum... Ele não falou assim, alguém comeu um animal inadequado. Não é? Foi a expressão que ele usou. Enfim, ou é vírus da natureza ou é do laboratório. Disse isso. E aí, com palavras trôpegas, falou ali sobre, indagando se era o início de uma guerra. Ele falou em guerra química, guerra bacteriológica, e hoje também citou nuclear, mas não falou de guerra biológica, que era o que queria dizer. Mas não falou China. Mas claro que está falando da China. Ora, o vírus surgiu da onde? Onde surgiu o vírus? Se foi em laboratório, foi onde? Na China. Se veio da natureza, veio de onde? Da China. Ele não falou China, mas claro, estava se referindo à China. E tomou muita paulada, etc. Inclusive, o Butantan, eu nem sabia dessa resposta. O Ronald que me informou dessa resposta do Butantan, dizendo basicamente o seguinte, que as palavras, as frases que têm sido ditas por gente do governo, inclusive pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, estão atrapalhando a relação com a China e, por isso mesmo, a entrega de insumos está sendo prejudicada. Butantan diz, pois, que o que é dito pelo governo brasileiro está atrapalhando a entrega de insumos de maneira regular, rápida, eficaz pela China. Tá? E aqui a gente enxerga como anda o Brasil. Tanto no que disse o Jair Bolsonaro, quanto no que ele disse hoje, não foi ontem não. O que ele disse ontem é uma dúvida, que provavelmente é o que ele pensa. Só que hoje houve um recuo, assim, patético. E a reação do Butantan? Por quê? Se de fato a China está atrasando o envio de insumos por causa de declarações do governo brasileiro, é uma posição covarde e canalha do governo chinês. Porque são coisas distintas. O que falamos ontem do Biden. A antipatia que ele tem pelo Bolsonaro, o fato de não gostar do governo Bolsonaro, talvez leve em conta o fato de que o Bolsonaro demorou para reconhecer a vitória dele. Tal. Isso nada tem a ver com a possibilidade de liberar as doses que sobraram da AstraZeneca. Enviar para o Brasil e para outros países. Falaram em Brasil e Índia. E ontem, como a Sônia Blota informou aqui, o Biden admitiu isso, de mandar. Porque não pode confundir. Ele pode não gostar do presidente do Brasil, ele pode não gostar do governo brasileiro, mas isso nada tem a ver com o envio de doses de AstraZeneca. Até porque, se há um problema sanitário global e o Brasil hoje é parte importante desse problema, ou da revitalização do problema, ele deve colaborar para que o problema seja enfrentado, já que é de interesse também dos Estados Unidos. E a China da mesma maneira. Se a China se incomoda, é claro que se incomoda, com coisas que são ditas a respeito dela no governo brasileiro, isso nada tem a ver com insumos contratados. É um contrato. Ela deve honrar a sua parte. E deve, por razões humanitárias, separar as coisas.
Ela não está enviando gratuitamente, não é ajuda humanitária, é negócio. Mas fosse uma coisa ou sendo outra, ela deve cumprir com o que está acordado. Então, o Butantan quase que ratifica uma posição inaceitável do governo chinês. Ah, mas é uma empresa. É uma balela. A empresa faz o que o governo diz para ela fazer. Na China é assim. Vai exportar se eu disser que pode exportar. Não vai exportar se eu disser que não pode exportar. E acabou. E a embaixada da China tem dito que não há esse tipo de problema. Mas, diz aqui o Dimas Covas, diretor do Butantan, a nossa sensação, diz ele, de quem está na ponta, é que existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta do que seria habitual e com autorizações muito reduzidas e volumes. Então isso, obviamente, essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação. Isso aqui é uma denúncia de um comportamento covarde do governo chinês, se de fato esse incômodo está produzindo esse tipo de coisa. Até porque a China sabe o que há na política brasileira. Ela deve até saber que, de certa maneira, entregar insumos que levarão à produção da Coronavac, por exemplo, podem ajudar um oponente do Bolsonaro. Não é? Então, mas é a posição adotada pelo Butantan. Quanto ao Bolsonaro, voltando ao que ele disse, hoje o repórter pergunta e fala China. Pergunta sobre a declaração de ontem. E ele diz, eu não falei China. No meu discurso de meia hora eu não usei a palavra China. E ainda teve o despropósito de dizer que havia uma maldade, que estavam querendo prejudicar a relação do Brasil com um país que é importante para o Brasil, e o Brasil, ressaltou ele, é importante também para a China. Sim, do ponto de vista comercial, a China é mais do que importante. Ela é fundamental hoje para inúmeros negócios brasileiros. Inúmeros. E o Brasil é importantíssimo, é vital também para a China, ao fornecer comida e minério. E também por comprar produtos chineses. Isso aqui não é um mercadinho qualquer, não. Você tem aí, beirando 215 milhões de pessoas, é um considerável mercado que hoje compra até cortador de unha da China, compra pilha da China, compra rádio da China, compra N equipamentos da China, televisores, computadores, telefones. Então, o mercado brasileiro também é importante para a China e os fornecedores brasileiros são até vitais para a China. Até porque a relação dela com os Estados Unidos, que também podem fornecer alimentos, é uma relação ali, em cima da corda. Em cima da corda. Eles não vão fazer com os Estados Unidos o que fizeram com a Austrália. Negócios suspensos. Porque o mercado americano é imprescindível para o crescimento da riqueza chinesa. É um grande mercado, mais até do que o mercado da União Europeia. Os Estados Unidos são importantíssimos e também são fornecedores de comida. Mas o Brasil é a grande reserva, porque a relação com os Estados Unidos é tensa, como ficou provado no governo Trump, que de repente elevou consideravelmente as taxas cobradas de produtos importados da China. E tentou criar, inclusive, um ambiente desfavorável para a exportação de capital para a China. Aí na base do convencimento, que você não segura capital, né, no mundo de hoje. Ele não sai mais em navios, em containers. São transações digitais, né, virtuais, dinheiro invisível. Então, a atenção por causa de Hong Kong, a atenção por causa de Taiwan, o Biden não mudou a decisão do Trump de ter uma relação ainda mais intensa e próxima com Taiwan. A China já disse que Biden está brincando com fogo. Então não há dúvida que é uma relação
suficientemente difícil, tensa, e dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e do Ministério de Guerra da China, há a ideia de que um conflito é inevitável, em algum momento ocorrerá. Conflito físico, militar. Provavelmente no Mar da China, talvez com os Estados Unidos saindo em defesa de Taiwan, já que Xi Jinping se sente cada vez mais forte para trabalhar uma invasão militar a Taiwan. Inclusive há exercícios regulares feitos diariamente, para quando a ordem chegar, eles já sabem o que fazer. Então é uma relação difícil, e a China não pode contar sempre, incondicionalmente, com a chegada de produtos dos Estados Unidos. O Brasil é a grande reserva. Então é claro que o Brasil é vital para a China. E a China, além de mandar dólares comprando o que compra do Brasil, ela inunda o mercado brasileiro com produtos industriais. O que, inclusive, afetou duramente a indústria brasileira. Não só brasileira, até a dos Estados Unidos, a da França. Por países industrializados ao extremo e cuja indústria sofre com a concorrência chinesa. Mas assim está elaborada a ideia de divisão da produção na chamada globalização econômica. Então, é óbvio que o Bolsonaro falava da China, não é? Falava da China. Estou vendo agora uma manchete ali, ó. China se revolta contra acusações do G7. O G7 são os 7 mais ricos do mundo. Chegou a ser G8 com a Rússia, depois a Rússia foi afastada. Então o G7 você tem Estados Unidos, Canadá, Japão, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Certo? Esse é o G7. O G7 está acusando a China de desrespeito aos direitos humanos, está acusando a China de genocídio contra os uigures. E a China continua fazendo negócio com todos eles. Porque é importante para ela. Eles separam as coisas, são pragmáticos ao extremo, ao extremo. Pouquíssimos governos têm o pragmatismo do governo chinês. Pouquíssimos. E é uma cultura consolidada, né? Já que o partido está no poder desde 1949, outubro de 49. Então a China separa as coisas. Mas ela também se sente, em relação a alguns países, ela se sente com autoridade suficiente para dizer: vou fazer você se ajoelhar no milho, hein? Se não se comportar direito. E com o Brasil, ela testa se já pode usar esse tipo de discurso, como está usando com a Austrália, como usou com a Suécia, como usa com alguns países africanos. E o Bolsonaro hoje falou: não falei de China. Mas como não falou de China? Você está falando do quê? De Marte? Foi um recuo. E ainda aquela história de estão tentando prejudicar as relações. Não, o governo australiano, por isso que eu citei a Austrália no começo, disse e manteve. Inclusive, haverá consequências econômicas danosas para a Austrália. Mas a vida não é só isso. A vida não é só relação comercial. A relação entre nações não pode se restringir a isso. Há valores. Sem valores, não há nações. Não há base. Os Estados Unidos, o Weber disse isso há 117 anos. Perderam a sua base histórica de formação. O Ocidente perdeu a sua base histórica de formação. A direita e a esquerda. Na esquerda perdeu a sua base marxista e mergulhou no marcusianismo, escola de Frankfurt. E abriu espaço para que extremistas com outro discurso atingissem os trabalhadores, que ficaram meio órfãos, né? Com aqueles que abandonaram a causa original. Então, a perda de valor é perda do conceito de nação, de um povo unido
Não só por raízes ancestrais, por estarem todos na mesma terra, mas por valores. É o que se chama de cultura nacional. Então o Bolsonaro desdisse o que falou ontem. Não tô. Quem falou que eu estava falando da China? Tá falando de quem? Do quê? De que país? Tá falando da Mianmar? De Cuba, da Indonésia? Marrocos? Tá falando da China. E ao mesmo tempo, o jornalismo em crise, né? Já vem, porque você sabe que estamos importando até expressões, né? A imprensa americana começou a usar a expressão por causa do Trump. Trump disse, vírgula, sem provas, vírgula, que... E importamos até isso. Disse sem provas, importamos isso. E qual a imprensa tem de desconfiar? Desconfiar. Perguntamos aqui outro dia a um cientista. Qual a sua convicção? O vírus é natural ou é de laboratório? E ele honestamente disse, não sei. Não sei. O Luc Montagnier, Nobel de Medicina, o sujeito que mais entende de HIV no mundo, ele disse, é de laboratório. Inclusive, misturaram com HIV. Olha o que ele disse, o cara que mais conhece de HIV no mundo. Outros cientistas, também importantíssimos, disseram não, Montagnier está errado, é natural. E aí o jornalismo faz o quê? Ouve as duas partes e espera, talvez nunca haja, mas espera que em algum momento surja a resposta. Provavelmente nunca haverá essa resposta. Certa, indiscutível, é de laboratório, é natural. Mas há uma dúvida. Como a Austrália disse, o governo australiano disse, eu não sei, tenho dúvida. Cientistas dizem, do nível de um Luc Montagnier, tenho dúvidas. Aliás, o Montagnier nem disse que tem dúvidas, ele falou é de laboratório. E outros dizem é natural. E nós não sabemos. O presidente falou, não sei. E aí perguntou, será uma guerra? Não sei se ele falou química, eu sei que ele não falou o que deveria falar, que é biológico. Mas hoje, desdisse. Não é? Então, é uma avacalhação, né? É uma avacalhação. O recuo é uma avacalhação, a cobertura é uma avacalhação, a reação do Instituto Butantan, isso está atrapalhando. Pô, então a China está pisando na bola, com o compromisso que ela assumiu com o governo de São Paulo, não só com o Instituto Butantan.